Existem dois jeitos para você começar, tá? Existe o método tradicional e a marcenaria 4.0. E a marcenaria 4.0, para quem não sabe, é um método de você terceirizar uma parte do serviço, alguns cortes, algumas coisas, e você trabalhar praticamente no cliente, de uma forma bem resumida, tá? Você praticamente esboça tudo, projeta, faz os modelos, vende para o teu cliente, pede esse material, já vem pronto para você ir lá no cliente já montar, então você encurta uma etapa. Tradicional é melhor, marcenaria 4.0 é melhor. Os dois é ótimo, só que depende do nível que você esteja, depende, tá? Isso é muito importante você entender, porque o teu objetivo é ter uma boa marcenaria, ter uma boa estrutura, ou fazer os seus móveis planejados. Se é fazer só os seus móveis planejados da sua casa, porque você gosta disso, é a sua paixão isso, é para desestressar literalmente, você tem que ter um meio termo da marcenaria tradicional com a marcenaria 4.0, que é você não ter um alto custo e ao mesmo tempo você ter máquinas de linha hobby, tá? E ao mesmo tempo você ter um local estabelecido para você fazer todas as etapas. Mas a gente vai passar aqui desde a parte de quem tá precisando aí praticamente... ter um negócio, tá? Ou fazer esses móveis. Mas vamos lá. Tradicional. O método tradicional de você ter uma marcenaria. Você precisa de ter máquinas estacionárias, uma esquadrejadeira, coletor de pó, tupia, outras máquinas estacionárias, máquinas grandes ali, que é o método de você ter um salão, você ter uma estrutura, comprar essas máquinas, gastar uns 15 mil reais aí mais ou menos, tá? Olhando por baixo. Ou então abrir uma marcenaria já um pouco melhor, com máquinas seccionadoras, com caladeira de borda automática, e você vai gastar uns 70 mil. E você vai ter mais um custo aí de aluguel, água, luz, deslocamento, porque você tem que ir até esse salão, você tem que voltar do salão, você tem que gastar com segurança, porque se você vai passar o sábado e domingo lá, parado aquele local, você vai acabar tendo que colocar cerca, alarme, cuidar do salão, você tem o risco de ser roubado, levar tudo suas maquininhas de mão. Então, existe uma estrutura. Essa estrutura é ótima, depois que você já tem cliente, você já tem estrutura, né, você já tem você já tem um andamento, você tem um fluxo, você tem um caixa, você tem um preço já estabelecido no mercado, você já tem uma quantidade de clientela que te busca. Aí é a hora de você passar para esse método tradicional. Afinal, a gente quer crescer, né? Aliás, algumas pessoas querem esse método tradicional. Eu, particularmente, prefiro ficar no marcenaria 4.0 por causa do jeito de trabalhar, ficar junto com a família, sabe? Então, vai depender um pouco do gosto, do que você quer. Eu já tive o método tradicional, passei para o marcenaria 4.0 e eu não trocaria ela pelo tradicional. Atualmente, tá? No mercado, no cenário atual, tá? Então, a não ser que eu já tivesse com uma boa estrutura de novo e já tivesse uma base de funcionários que começaram junto no método 4.0, pelo menos uns 2, 3, para você então ter um faturamento bruto que faça o aluguel, essas coisas se dissipar, diminuir e você conseguir aí trabalhar, tá? Bom, além do método tradicional, então você tem a marcenaria 4.0. Que é muito diferente. Nós vamos abrir aqui já, e eu já vou te mostrando a diferença. Você vai investir em algumas máquinas, algumas ferramentas, e aí você pode melhorar um pouco elas, e você tem um custo com estrutura, tá? As máquinas, eu até listei, tá? Qual que são as máquinas que você vai gastar aqui. Para começar, eu preciso só disso? Não, você não precisa só disso. Você precisa só disso para começar. Depois você vai comprar máquinas melhores. Ou seja, você precisa de uma parafusadeira de impacto de velocidade variável, uma parafusadeira com fio, aquela simples, vai custar em torno de 250 reais. Pesquisei, tá, gente? Pesquisei esses preços aqui. Tem a partir de 199 que fura concreto, porque você vai usar para parafusar, para furar parede, para tudo. Só que é desajeitado, porque você tem um fio e você tem que ficar trocando mandril, mas dá para começar, tá? Eu comecei com uma. Eu tinha uma dessas máquinas e tinha uma parafusadeira de impacto, que aliás era bem fraquinha, tá? E fiquei pouco tempo com ela. E trabalhei só com elas. Eu tinha uma serra tico-tico manual. Quando eu fechei, eu não tinha mais máquinas nenhuma, grandes, tá? Eu vim trabalhar em casa. Minha casa aqui no fundo, quem já viu aí nos vídeos, né? Aqui no fundo era um terreno de 3,5, sem cobertura, sem nada. Eu coloquei lona, numa lona de 3 por, se não me engano, 6. Coloquei uma circular embaixo, daquelas, uma amarela que eu tenho até hoje, da Stanley, circular de bancada. E eu pedi o material no método cortado e cortava ali aquilo que é uma gaveta, uma coisa ou outra. Só que existe um risco, né? Para quem não trabalha do jeito certo, se você for trabalhar de qualquer jeito, você pode se machucar. Então existem algumas questões que eu pulava pela habilidade na marcenaria. E hoje, e até então, não existia, pelo menos para mim, eu não conhecia a SP6000, tá? Então, trabalhei ali na lona, trabalhei num ano só pagando conta e não melhorando meu espaço de trabalho, tá? Bom, uma serra tico-tico manual eu tinha. A tupia laminadora eu tinha, tá? E a plana elétrica. Eu tinha uma plana elétrica, para você ter uma ideia, eu paguei 60 reais nela.
no LX, tá? Usada. Era não sei nem a marca até hoje daquela máquina. Então, para você ver como que eu tenho dito isso, eu já disse isso em alguns vídeos no YouTube, que eu tirei muitos deles, né? Sobre a abertura de você começar o negócio, mas a máquina não faz o profissional. É o profissional que, usando poucas máquinas, consegue soltar um negócio. E isso foi o jeito que eu achei, porque eu não tinha alternativa. Eu tinha que sustentar a minha casa e eu tinha que começar do zero, eu tinha que fazer. O que eu fiz? Eu vendia com o valor que eu recebia, eu comprava o material, sabia tudo que eu precisava para fazer, então, para mim era descomplicado isso. Saber os métodos era a solução, saber fazer era a solução. Aí eu fui lá, comprava, entregava o serviço, o que sobrava, uma parte eu sobrevivia, porque eu tinha contas para pagar, e outra parte eu ia pagando em conta. E não investia em nada, obviamente. Então eu fiquei muito tempo só com essas máquinas. Aí você, depois que comprar essas duas máquinas, você pode investir nessas duas. Você não precisa imediatamente, porque se você, por exemplo, for fazer armário de dormitório no método padrão, você for fazer aí cozinhas no método padrão, apartamentos, né, esses padrões repetidos, classe B e C, você não precisa nem dela. Em muitos serviços, tá? A maioria. Então você investe só nas primeiras, ou seja, um primeiro serviço você investe nessas máquinas, você pega primeiro o serviço, depois investe nela e consegue abrir o negócio. É basicamente isso. Parece contra-intuitivo, né? Poxa, mas então eu não sou profissional? Não, não é assim. Você consegue se estabelecer. Só que aí depois, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, você vai precisar da tuba laminadora, você vai precisar da plana elétrica, tá? Então, aí você vai ter que ir investindo. Se você investir em máquinas mais fracas, na hora que você vê que você está produzindo frequentemente, logicamente, que aqui está com máquinas de meio termo, tá? Praticamente mais para o baixo, você depois vai querer uma DeWalt, uma Makita ou uma Bosch, uma máquina melhor, e você vai acabar trocando elas. Se você gastar um pouco mais no início e comprando aos poucos, eu prefiro trabalhar dessa forma, você vai tendo umas máquinas melhores, tá? Mas tem hora que não tem saída, eu fui lá, comprei a plana elétrica porque não tinha saída mesmo. Escrevi errado, é furadeira, gente. É que a furadeira de impacto com velocidade variável, ela serve como furadeira e como parafusadeira. Ela tem, você escolhe ela com rotação para os dois lados, tá? Então, você consegue utilizar, vamos colocar aqui furadeira. Vai ficar certinho. E, então você depois investe nesse e investe nesse, tá? Mas, vamos lá, ferramentas. Quais são as ferramentas que você precisa? Eu listei as principais aqui, tá? Você vai precisar de um grampo sargento de 3 polegadas ou mais para apertar um módulo no outro, para a montagem do módulo, você vai ver isso no curso se você entrar, que com somente isso daqui você começa e faz. Uma lima, uma serra Cops 59mm com mandril, que eu coloquei R$100 porque eu tô colocando já uma boa, tá? Tô colocando uma boa aqui que você não tem que trocar depois, mas você acha aí até por 20, 30 reais nas lojinhas de 99, só que você usa poucas vezes até ela estragar. Então eu tô colocando aqui algumas coisas num nível melhor, para você ter uma ideia e não ter uma ideia por baixo não, tá? Um estilete, talvez você tenha aí. Lima, talvez você tenha aí, tá? Algum grampo. Tem um grampo de aperto rápido, tem outros tipos de grampo que você pode mudar, pode auxiliar, mas talvez você até tenha algum. Martelo, quem quase não tem em casa, né? Uma trena de 3 metros, para você tirar o orçamento lá no cliente. Um esquadro, R$45, coloquei um esquadro bom, esquadro tem que ser 90 graus certinho, tá? Independente da marca, pode ser uma marca ruim, mas usa um esquadrinho bom. Um alicate, talvez você tenha aí, uma broca 35mm com limitador, isso para você não usar uma furadeira vertical, tá? Você usa uma broca, ela tem essa broca no Mercado Livre, para você ter uma ideia, eu tenho uma aqui, eu paguei R$39, R$40 e mais o frete. Eu não olhei o preço atual dela, mas deve estar mais ou menos isso daí. Um aplicador de silicone, R$30, uma espátula de aço, R$15, uma broca, espátula de aço, para você fitar, você desbastar as bordas, tá? Tem gente que vai lá, eu tive feedback até o Júlio, né? Quando ele comprou o curso de móveis planejados, ele relutou para comprar, deixou para depois, acabou, foi lá, comprou um refilador de borda e gastou 500 e poucos reais no refilador. Aí depois ele foi lá e comprou o curso. Aí ele viu que dava para fazer uma coisa bem simples, né, gente? Mas dava para fazer com uma espátula de até aí R$15. O serviço que ele gastou naquilo lá, então ele se arrependeu de não ter comprado o curso antes. Isso que eu falo pra vocês, quem quer investir nessas máquinas aqui, gente, investe depois de entrar no curso, você vai ver isso daqui funcionando, e tem coisas que estão relacionadas aqui, que você nem vai utilizar dependendo do tipo de móvel que você for fazer, tá? Então aqui já tem uma grande gama de coisas que você precisa. Depois existe uma infinidade, tá? Também não para por aí. Então a gente quer trabalhar melhor, vocês verem o meu painel lá atrás, né? Muita gente fala, mas o painel teu tem um monte de coisa.
Tem um monte de coisa porque eu gosto, eu sou apaixonado por marcenaria. Para você fazer uma coisa diferente, você usa outras coisas diferentes, né? Então, tem até máquina de solda ali pra gente ir ajeitando as coisas, fazendo umas coisas diferentes. Isso é legal. Mas no café com açúcar ali, o café com leite, aquilo que a gente vende mais, aquilo que dá mais margem de lucro, a gente não precisa daquela infinidade de ferramentas, tá? Quem vive pegando serviço e fazendo um monte de variedade e não fazendo aquilo que geralmente é pedido, tá? Aquilo que é que o pessoal mais pede, acaba não se estabelecendo bem financeiramente na marcenaria, tá? Isso é uma dica e eu já experimentei. Muita gente acaba, porque cada serviço que é a primeira vez que você faz, você demora muito mais e isso custa muito mais, tá? Você vai precisar de broca escariadora 3,32 de 8mm e 1/8 10mm. Gente, quem não sabe o que é, depois você dá uma pesquisadinha aí, pra gente não matar. Tô olhando que as pessoas estejam aí com objetivo, não só relacionando pra você depois poder pesquisar, tá? R$90, tô colocando aqui uma das boas, tá? Eu gosto de fileto, eu gosto de metalhe. Você tem também da Makita, só que ela é sem vidia, e aí existe os prós e contras, não é o assunto minuciar cada detalhe aqui agora, tá? Broca de aços, nessas medidas aqui, para você fazer N funções ali dentro, tá? Então eu coloquei um kit aqui, um kit da Irving, que eu achei no Mercado Livre, a R$120. É um que eu tenho, tá? É muito bom. Você pode comprar elas soltas também, talvez saia até mais barato. Broca de parede, 6, 8 e 10mm, muita gente tem em casa para furar uma parede. Para colocar uma bucha, é para isso que a gente vai usar. Os bits, ponteiras PH1, PH2, PH3 e fenda, para você conseguir usar cada tipo de parafuso que a gente pode utilizar na hora de trabalhar. E a gente tem uma chave de teste para você olhar a energia ali, você precisa soltar uma tomada, ver se tem energia, você tem que ter uma. Então esse total aqui, 590. Olha só, 590. Aqui os dois primeiros dá mais 500. Com R$1.090 você compra e começa. Depois você investe mais 500 aqui e você tem mais algumas coisas que você pode fazer, tá certo? Aí existe um outro nível, uma parte extra que você pode entrar e deve entrar depois, que é um kit de parafusadeira. Eu gosto da Makita, tem a da Bosch que é muito boa também, a da DeWalt ou alguma outra marca, mas é em faixa de 700, até mais, até R$900 esse kit, para você ter mobilidade, mais agilidade, mais rapidez, cada máquina com uma ferramenta, com uma ponteira diferente para agilizar o teu serviço. Aí você deixa aquela primeira máquina para furar a parede, tá? Um aspirador residencial, para você limpar aí, trabalhar num local mais limpo, mas é dispensável no momento. Uma furadeira vertical, para você substituir a primeira broca, porque você fura melhor com ela, tá? É mais gostoso de furar, dá mais produtividade. Uma coisa que dá muita produtividade depois é a coladeira de borda portátil. Você vai comprar aí na faixa de R$3.000. Isso eu tô te passando sempre preços novos, tá? E uma serra circular SP6000, que é R$3.300 hoje, deve estar saindo, né? O trilho de 3 metros, mais um trilho de 1,40 e você conseguir cortar chapas inteiras trabalhando sozinho, igual nos balcões que talvez você tenha visto no YouTube. Eu trabalhando com ela, com esse P6000, você faz tudo. Aí você não precisa pedir o material cortado. Você mesmo ganha o lucro daquele corte que você tem que fazer, tá? Uma serra meia esquadria para você cortar os alumínios. No começo você pode cortar com a Tico-Tico, tá? Eu coloquei aqui, né? Tico-Tico. Com uma laminazinha que seja para cortar o alumínio, e você consegue colocar um gabaritinho nela. Quem não tiver isso, eu vou até fazer vídeo sobre esses detalhinhos aí para adicionar no curso. Alguns detalhinhos que são importantes que eu vejo agora, a partir de agora. Foi um objetivo que eu tive aí, tá? E você pode fazer com ela. Ou você investe numa esquadria depois, na faixa de R$500, uma marca sem fama, tá? Ou até R$1.000 se você for comprar uma marca de fama. Ou, a minha opinião, tá? Uma serra de alumínio para SP6000, que é muito... Eu prefiro do que ter muitas máquinas. Se você trabalha num espaço pequeno de casa, acaba complicando um pouco. Então eu prefiro ter só a lâmina a mais para mim trocar na serra circular. E muitas das vezes eu levo para a obra, e na obra, quando a gente está instalando os móveis planejados, você pode levar só com essa serra de alumínio. Aí lá você corta o MDF e o perfil ao mesmo tempo, quando precisa fazer um ajuste de porta, por exemplo, repara na hora e já sai dali sem ter que gastar a ida, volta. E isso facilita muito e barateia muito o teu custo, tá? E a estrutura, que diminui muito. Você vai trabalhar a partir de casa para começadas, não tem jeito, aqui é apartamento, tá? Alguns casos não tem jeito, né? Eu conheço alguns alunos aí que trabalham no apartamento, tá, gente? Mas casos específicos, né? Casos que tem que olhar se o condomínio acaba deixando, porque você vai pedir um material cortado, vai vir cortado ali, você vai bordear, montar algumas coisas que só podem ser montadas no local, que é gavetas, algumas peças pequenas,
e vai levar para o cliente. Chegou no cliente, você vai montar o restante lá. E em alguns casos, algumas pessoas, principalmente pelo fato de que hoje a gente tem aí as obras de casas que estão ainda em construção, são casas inteiras, você fecha uma casa inteira de 60 mil reais, você não tem ninguém morando ali, você manda todo esse material cortado para lá, vai lá no cliente mesmo, monta. Gente, é muito, eu já fiz isso muito, tá? É muito mais produtivo, você não tem deslocamento, você não gasta nem com frete para mandar esse material para lá. Logicamente, depois você vai pegar só os retalhos e levar embora. E como a gente vai trabalhando vários dias naquele local, para você instalar tudo, cada dia que eu voltava, eu de carro mesmo trazia um pouco dos materiais. Então depois eu não precisava nem pagar ninguém para trazer esse material embora. Dicas que, se você tiver essa visão, você conseguir, gente, trabalha com o que tem, começa com o que tem. Você vai muito além com isso, tá? Então não fica esperando a hora oportuna. Nossa, eu preciso chegar nesse nível para me alcançar o sucesso. Eu não fiz isso. Em cada coisa que eu tenho que fazer, em cada planejamento que eu faço, eu busco sucesso naquilo ali, naquele momento, tá? Então você vai gastar com isso. Adams, aqui você já viu, né? Você tem uma estrutura diferente, que aqui, daqui, você tem um investimento muito diferente, você tem um custo mensal muito diferente. Mas na hora que você começou aqui, pegou os primeiros clientes, atendeu, começa um indica-dica, gente, você não dá conta de parar mais, sabe? Vocês verem tanto de serviço que eu recuso aqui, vocês ficam bobo, tá? Eu já recusei serviço de painel de TV de 40 mil reais nesses últimos tempos. Antes eu contava até um de 20. Mas 40 mil reais um painel de TV. E a pessoa no meu pé, Fadas, faz esse painel pra mim, pelo amor de Deus. É alto padrão mesmo, é classe alta mesmo, é pessoas que são donos de grandes negócios. Mas eu acabei dando orçamento lá em cima, 20 mil a mais do que eu iria colocar pra pessoa recusar e ela pegou. Então, você vê a situação. Então, na hora que você chega num nível, aí sim é a hora de você ter um nível tradicional aqui para você trabalhar, onde você pode investir em showroom, onde você pode ter um negócio crescendo, tá? Mas inverte isso daqui, ó. Começa aqui para depois vir para cá. Tem o Álvaro aí, ó, já tá entrando aqui nesse nível aqui, fico feliz pra caramba. O Álvaro mandou lá no grupo hoje pra gente a foto do salão que ele construiu lá, que tá colocando as máquinas. Parabéns, Álvaro. Cara de sucesso pra caramba aí. Sei que vai ter um futuro promissor pra caramba na marcenaria, né?